Você ainda acha que SEO é só subir palavra-chave e fazer blog post? Com a inteligência artificial, as regras mudaram e mudaram bastante. E quem não está seguindo essas regras e aplicando em cada conteúdo que posta, vai sumir dos resultados, mas principalmente perder muita relevância de todo o trabalho que já foi feito lá no passado. Agora, não basta só otimizar o seu conteúdo para o robozinho do Google, você tem que otimizar para o que vem depois disso, que são os motores generativos. E aí, eles não vão mais mostrar 10 links como opção de resposta, eles sempre vão mostrar uma resposta só. Só para a gente entender o tamanho da mudança que vem acontecendo, vamos dar uma recapitulada rápida de como o SEO evoluiu nos últimos anos. Lá atrás, o SEO principalmente era baseado em 3 critérios mais importantes para você conseguir se ranquear. Eram palavras-chave, meta tags e backlinks. Quanto mais relevantes seus backlinks, quanto mais atualizados seus meta tags e as palavras-chave mais relacionadas à pesquisa, melhor posicionado você ficava. A partir ali do ano 2020, começou um pouco mais uma regra e um foco muito maior em experiência do usuário e mobile first, adaptação para responsividade e principalmente relevância para as pesquisas que estavam sendo feitas, não só a palavra-chave, mas o conteúdo em si ser relevante para a pesquisa sendo feita. E agora em 2025 a gente vive a era da IA, onde o SEO deixa de ser somente conhecido como SEO e passa a ter um novo nome, uma transformação em GEO ou GEO, onde a gente fala de Generative Engine Optimization. Ou seja, em palavras curtas, a gente não está mais otimizando o conteúdo para um robô ranquear ele numa rede de pesquisa, mas sim para ele entender o que se trata o conteúdo, compilar em uma resposta que seja mais relevante possível para o usuário no momento em que ele está conversando. Para você que não está muito ligado, os motores generativos já são uma realidade. Então a gente tem o Google SGE, a gente tem a rede de pesquisa do próprio ChatGPT, o Perplexity AI, enfim, são inúmeros mecanismos de busca realizados através de inteligência artificial. E se você observar, o comportamento padrão ao invés de listar uma série de páginas disponíveis, ele vai entrar dentro de cada um desses conteúdos, ou em alguns conteúdos específicos, e a partir disso ele condensa as informações que mais têm contexto para a pesquisa que o usuário está fazendo na hora que está trocando ideia ali com a inteligência artificial, e isso faz com que você mude completamente o jogo de aparecer e de chamar a atenção do usuário no momento que ele está buscando por algo. Então, só para você ter uma ideia, eu listei aqui alguns exemplos mais importantes de como que a inteligência artificial, de fato, entrega resultado para o usuário de forma ranqueada ou como se fosse através de algum conteúdo. A primeira coisa é o que a gente chama de intenção de busca 2.0. A IA ela não entende mais só mecanismo de busca, ela não entende mais só a palavra-chave, mas sim ela tem uma busca contextualizada. Então, se alguém procura CRM, melhor CRM para empresas pequenas, ele vai não só entender o conteúdo que diz sobre isso, mas principalmente sobre o tamanho da empresa, faturamento e outros tipos de coisas que vão contextualizar para ele conseguir entregar o melhor CRM para uma empresa pequena. O outro ponto são conteúdos multimodais, Então são conteúdos que quando você tem algum vídeo, alguma imagem de apoio, um podcast, materiais de apoio ao que está escrito propriamente dito, de fato isso gera uma base de consulta melhor para a inteligência artificial, logo existe uma preferência dela por isso. Quando você tem só um conteúdo em texto, te garanto que você já está para trás. E o terceiro tópico é a priorização por velocidade de atualização. A IA hoje ela busca cada vez mais conteúdos mais atuais, então não adianta mais você só publicar esse conteúdo no seu blog e esquecer dele para sempre, você vai precisar de constantes atualizações dos seus conteúdos para que eles continuem sendo otimizados e entregues por uma inteligência artificial. E claro, é muito importante falar também de práticas comuns de SEO que foram muito comuns há tempos atrás e hoje em dia elas já não funcionam mais e há muito tempo elas já não funcionam, como por exemplo, keyword stuffing, então você enfiar repetidas vezes aquela palavra-chave que você busca ranquear, já não funciona mais. Posts mais rasos, por padrão de serem mais rasos, não entregarem tanta informação, a IA prefere não ler esse tipo de conteúdo quando ela vai fazer algum tipo de busca, logo o seu conteúdo também se torna irrelevante por ser pouco, profundo. E por fim, aquele link building sem nenhuma relevância, sem nenhum contexto, Então, coisas que já funcionaram do passado de você pegar grandes canais de mídia e tentar negociar backlinks, hoje em dia não funciona mais se o contexto da informação não estiver batendo, Então, se eu estiver fazendo um conteúdo sobre cores aquarela e eu estiver chamando um conteúdo totalmente aleatório lá da G1 apontando para esse conteúdo, com certeza isso não tem mais nenhuma relevância a nível de algoritmo, Então esse conteúdo não ganha mais relevância só por ter a G1 apontando para o meu domínio. É importante ter contexto de backlink, tá? Mas então vamos ao que importa de verdade. O que funciona hoje em dia em 2025 para conteúdos para SEO? A primeira coisa é o que a gente chama de topic clusters, Criar autoridade dentro de tópicos específicos, Então você pega clusters, temas que giram em torno de um assunto macro e você começa a produzir conteúdos dentro desse cluster, dentro desse assunto principal, e dessa forma você se torna uma autoridade naquele tópico. E aí dessa forma você consegue construir autoridade de uma forma muito mais rápida e muito mais contextualizada também. O segundo ponto é
otimizar para perguntas conversacionais. O que isso significa na prática? A IA, ela responde um usuário, né, como se fosse dentro de uma conversa humana. Então, ela vai pegar contextos a partir de uma pergunta que acontece num bate-papo. Logo, o seu conteúdo tem que ser pensado para como se alguém estivesse batendo um papo. Que tipo de perguntas usuais surgiriam numa roda de conversa que eu posso responder dentro do meu conteúdo? Essa é uma forma brilhante para você conseguir fazer com que a IA tenha exatamente, ou pegue exatamente algum recorte do seu conteúdo por conta de responder uma pergunta de dia a dia ou feita normalmente numa conversa. Terceiro, é importante dizer, né, sempre ter um conteúdo multimídia hoje em dia é quase que indispensável, onde você vai ter imagem de apoio, algum vídeo ou áudio, algum outro tipo de arquivo inserido dentro do seu blog, vai te ajudar muito nesse ranqueamento também para os mecanismos generativos. Então, por fim, mas não menos importante, é contextualizar o seu conteúdo para as dores que seu usuário de fato sofre. E aí, para você conseguir obter essa informação, dificilmente você vai ter ela de uma fonte externa, Trending Topics, na internet de uma maneira geral. É necessário um olhar para dentro do seu CRM, ou até conversando com o seu time comercial, para entender quais são as dores que o seu usuário enfrenta que podem ser colocadas dentro de um conteúdo. E aí, dessa forma, você tem que entender porque as dores que ele tem é o que motiva esse cara a ir trocar uma ideia com uma inteligência artificial de como resolver esse problema. O SEO não morreu, ele evoluiu. Agora, o jogo é sobre ser a fonte mais confiável, completa e atualizada para que a AI consulte e responda às perguntas do usuário. E se você ainda faz SEO como era feito lá em 2015, você já perdeu espaço. E quem se adapta primeiro ganha relevância e com certeza muito mais dinheiro também. Então você quer um diagnóstico completo de como adaptar o seu SEO para a era da AI? Fala com a gente aqui na Tractor. A gente vai adaptar a sua estratégia não só para a era da AI, mas para o que vier depois também. Se esse vídeo te ajudou, te fez sentido de alguma forma para você, não esquece de comentar, de curtir e até de compartilhar com quem também pode aprender com isso que a gente falou aqui hoje.